Oi, pessoal! Hoje a gente vai ver um pouquinho, conhecer sobre um dos grupos, um dos filos, né, que pertencem ao reino animal. Esse primeiro grupo que a gente vai conhecer é o dos animais mais simples, os mais simples conhecidos, né, que habitam a Terra até hoje. Então, é o animal mais simples. A gente vai entender um pouquinho sobre sua estrutura corporal, sua reprodução, como é que ele se alimenta, como que ele faz para ser considerado um ser vivo, já que ele é assim tão simples. Então, o primeiro grupo de animais que nós vamos conhecer é do filo Porífera. E aí tem uma imagem que ilustra bem como são esses animais. O nome dele é bem característico, né? Porque se a gente for analisar, né, a origem da palavra, a gente vai ver que nada mais é do que um portador de poros. E se a gente fizer uma análise aí dessa imagem e ver como que é o corpo desse animal, a gente pode ver que ele é cheio de poros, de pequenos poros, né, que vai formando aí todo o seu corpo. Bom, esse filo é constituído por animais aquáticos, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existem só poríferos de água salgada. Existem também espécies de poríferos de água doce, por isso que eu não vou falar só esponja do mar, porque eu posso ter esponjas também de águas doces. Eles são animais sésseis. O que quer dizer um animal séssil? É um animal que ele não tem vida livre, que ele fica fixo a um substrato. Então, todo porífero ele tem aí a maior parte da sua vida, ela é séssil. Ela é fixa em um substrato, seja uma rocha, seja no solo, lá no fundo do mar ou de onde quer que ele habite, tá? Então, o modo de vida dele é séssil. Os poríferos, eles apresentam uma estrutura corporal mais simples de todos os grupos de animais que a gente vai conhecer, tá? Porque as suas células não formam tecidos, que por sua vez vão formar órgãos. Então, claro que eles possuem aí suas células, que a gente vai conhecer cada uma delas, mas essas células não formam tecido. E se não forma tecido, também não vai ter órgão, né? Porque para ter um órgão, você precisa aí dos seus tecidos especializados. São considerados também animais filtradores. Por que animais filtradores? Porque dentro do corpo desse animal passa um fluxo de água. E ele filtra essa água porque ele retira dela ali o seu alimento. Então ele retira os micro-organismos, retira alguma substância que ele necessite para se alimentar. Por isso são considerados animais filtradores. E aqui eu tenho uma imagem do corpo de um porífero, né, como se tivesse feito um corte. E a gente está vendo o corpo dele por dentro, né? E a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. E do outro lado aqui em roxo e azulzinho a gente tem a principal célula, vamos dizer assim, desse animal. E depois a gente vai ver todas as outras células com mais detalhe. Bom, como eu falei para vocês, ele é um animal filtrador, né? Então a água, ela passa por dentro do corpo desse animal continuamente. Só que esse fluxo, ele é organizado, vamos dizer assim. Tudo entra pelo poro e sai por uma abertura maior, né? Uma abertura maior que tem no corpo desse animal. E essa abertura que fica na parte superior maior é chamado de ósculo, que é esse poro maior, essa abertura que ele tem na parte superior do corpo. Tá? Então é o que permite a saída aí de substâncias e, por sua vez, da água. Tem uma estrutura chamada de mesoílio, que é onde as células são encontradas. Então você tem uma camada mais espessa, que é onde você vai encontrar boa parte das células. Como o próprio nome diz, o nome do animal é porífero. Então ele tem os seus poros. Ao longo de todo o corpo tem vários poros no corpo desse animal. E por esses poros a água entra. Então essas setinhas azuis aí representam então esse fluxo de água que entra pelos poros e sai pelo ósculo, certo? A próxima estrutura representada é chamada de espongicele, mas também pode ser considerado conhecido, né, em alguns livros. Alguns autores também chamam de átrio. Nada mais é do que a parte interna desse animal. Então a espongicele ou átrio é essa parte interna, essa cavidade interna dentro dos poríferos. Tem também uma das células, né, que é a principal célula, como eu disse, ou uma das que realizam mais atividades, que é chamado de coanócito,
que é essa azulzinha que a gente deu um zoom aqui e está representado em roxo aqui ao lado, que a gente vai ver daqui a pouco. Então tá aí os coanócitos, a gente pode já perceber que ela tem algumas estruturas diferentes, né? Uma segunda célula que a gente tem é chamada de amebócito, que ela pode estar associada ao coanócito ou não, junto ao coanócito ou não, mas a gente vai falar da função dela já já também. Temos uma outra célulazinha que é chamada de espícula, em que essas célulazinhas ela é mais responsável por dar sustentação, né, a esse animal. E a gente tem os chamados pinacócitos, que é essa parte externa, que lembra um tecido, lembra uma pele, né, mas ainda não é um tecido propriamente dito, mas lembra um pouquinho. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa primeira célula que compõe o corpo, aí, a estrutura corporal desse porífero, dessa esponja, que são os coanócitos. A gente pode ver aí em roxo, lilás, não sei, um roxo mais escuro aqui, mais vivo, que a gente tem a nossa primeira estrutura aí do porífero, que é chamado de flagelo. Qual que é a função desse flagelo? Quando a água entra pelo poro do porífero, ele começa a se agitar. Então ele permite a movimentação da água dentro do corpo desse animal, além de facilitar também a entrada aí do alimento para dentro dessa célula, tá? Revestindo aqui esse flagelo, né? A gente tem uma estrutura chamada de colarinho, que é como se fosse essa sainha aí que reveste todo o corpo aí, parte desse flagelo, né? E em esses pontinhos vermelhinhos são as partículas de alimento que, graças ao batimento do flagelo, faz com que ela entre para dentro do corpo aí dessa célula, para que ele possa se nutrir desses alimentos. As partículas de alimento podem entrar tanto pelo colarinho e ir para dentro do corpo da célula, ou então pode entrar por fagocitose pela própria membrana celular mesmo, tá? Que é o que está representado aqui embaixo. Bom, a gente tem, né, o corpo da célula, como eu disse, né, que é o coanócito, e essa parte azulzinha que está grudada ao coanócito é essa nossa segunda célula, que é chamada de amebócito, que ela é especializada em nutrição, ela que é responsável por se nutrir dessas partículas de alimento que entram junto com a água no corpo do animal, e ele aproveita isso. Então o coanócito ele também serve para nutrição, para digestão, mas o amebócito também serve, tá? Então eu tenho essas duas funções dessas duas células. Bom, mas não tem só esses dois tipos de célula no corpo do porífero. Então tem uma outra imagem aqui que mostra, né, em mais detalhe algumas outras células. Então aqui em cima a gente acabou de conhecer o coanócito, é o mesmo da imagem anterior, tem o seu flagelo, tem o colarinho, o corpo da célula, né? Tudo bonitinho. Um outro tipo de célula que a gente tem é o pinacócito, que a gente também viu na outra imagem, que fica nessa parte mais externa do corpo do porífero, que ajuda nessa proteção, nesse revestimento do corpo dele, mas ainda não formam tecido. Temos células que a gente diz que são células estruturais, né, que dão a forma do porífero e ajuda com que ele fique mais, como que eu posso dizer, mais durinho, bem entre aspas, assim, né, com que faz que ele tenha uma organização corporal melhor. E são essas espículas, e elas são bem rígidas. Essas espículas, elas são durinhas, bem rígidas, que quando o animal ele morre, todas essas outras células elas são degradadas, né? Elas vão embora mesmo, e as espículas continuam por um certo tempo. Por isso que antigamente, né, algumas pessoas e poucos países ainda utilizam esse tipo de animal para higienização mesmo, como esponja, como o próprio nome dele diz. Porque as outras células elas iam se degradando, mas as espículas ainda resistiam por um tempo. Como ela era rígida, era utilizado aí então esse corpo, essas espículas, né, bem formadinhas para higienização. Hoje em dia a gente sabe que como esponja a gente usa ou a sintética ou a esponja vegetal, né? Mas antigamente era usado também uma esponja animal, vamos dizer assim. Bom, e uma última célula que a gente vai ver,
que a gente já viu também, né, é o amebócito, que ele pode estar associado ao coanócito ou não, tá? Então você pode ter o amebócito ali juntinho com o coanócito ou não, separado aí no corpo do animal, certo? Algumas curiosidades com relação à reprodução desses animais. Bom, a reprodução dos poríferos pode ocorrer de duas formas: assexuadamente ou sexuadamente. Lembrando que uma reprodução assexuada é aquela que você não tem troca de gametas. Ela vai ocorrer independente de haver uma troca de gameta masculino e feminino, tá? Já a reprodução sexuada necessita de troca de gametas. Bom, então o primeiro tipo de reprodução assexuada que a gente vai ver é o brotamento. Como que funciona esse tipo de reprodução? Ela é comum acontecer em porífero de água salgada, do mar, né, das esponjas do mar. Bom, tem aí, né, uma esponja bonitinha, realizando suas atividades vitais, tal, e eis que as suas células elas começam a dividir e formam um broto. Tá vendo esse prolongamento aí, chamado de broto. Esse broto, à medida que ele vai se desenvolvendo no corpo da esponja inicial ali, ele se solta do corpo da esponja inicial e cai encontrando ali então o seu substrato, porque esponjas têm vida séssil, né? Então, à medida que esse broto cai no solo, no chão, lá no fundo do mar, e se fixa ao seu substrato, ele continua o seu desenvolvimento até dar origem de novo a uma esponja adulta, vamos dizer assim, né? Uma esponja já bem desenvolvida. E aí vai dando início novamente a esse ciclo de formação do broto e desenvolvimento da esponja, certo? Bem simples mesmo essa reprodução. Um segundo tipo de reprodução que a gente pode ter assexuada nos poríferos, nas esponjas, é por fragmentação. Como que ocorre essa reprodução? Tenho aí a minha esponja, já crescidinha, bonitinha, realizando suas atividades vitais. Por algum fator, aqui no caso a imagem vai mostrar em laboratório, né? Isso tudo manipulado. Mas pode acontecer na natureza também, de acontecer alguma catástrofe lá e fazer com que essa esponja seja fragmentada. Quando fragmentou essa esponja, tá vendo que eu tenho vários pedacinhos aí de esponjas nesse recipiente, né? Que imita o mar. As esponjas, elas têm um potencial de regeneração muito forte, né? Então, ela começa a se regenerar e dá origem, então, começa a surgir novas esponjas. Tá vendo que começa a surgir um brotinho, elas começam a se organizar, esses fragmentos começam a se organizar para dar origem a novas esponjas, que é o que acontece ao longo do tempo. Eles vão se desenvolvendo, essas células vão se organizando, se reproduzindo, bonitinhas, até dar origem novamente a novas esponjas maiores, né? Então você tem a formação aí de pequenas esponjinhas que vai continuar seu desenvolvimento até formar uma nova esponja de porte maior. Então, um outro tipo de reprodução que a gente tem, só que dessa vez sexuada, é mais comum ocorrer em esponjas também de água salgada, né? De que maneira isso ocorre? Preciso ter, como eu falei para vocês, para que a reprodução sexuada aconteça, eu tenho que ter troca de gametas. Então, eu preciso de uma esponja que produza o gameta masculino e uma esponja que produza o gameta feminino. Vai ocorrer liberação desse gameta masculino e ele vai de encontro ao óvulozinho lá do gameta da esponja feminina, certo? Quando esse gameta masculino encontra o gameta feminino e ocorre a fecundação, o que acontece com o porífero? O primeiro estágio dele é formar uma larva, tá? Tá aí a representação do óvulo soltando essa larvinha. Então, o óvulo fecundado se transforma, né, com as suas divisões, bonitinho, e ele libera, então, essa larvinha. Então, o porífero, quando ocorre a reprodução sexuada, ele tem uma fase larval. E essa larva, então, ela é liberada na natureza e ela fica lá nadando, 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 até encontrar, então, um substrato para ela se fixar. Porque porífero tem vida séssil. Então, essa larva, ela sai do corpo, né, do porífero que tem o gameta feminino, e essa larva fica aí disponível até encontrar um substrato para se fixar.
Quando ele encontra esse substrato, começa então mais divisões celulares para dar início ao desenvolvimento de uma esponja já adulta, né? Então, começa a ter vários tipos de divisões celulares para formar aí as novas células e tudo mais. Ele inverte a sua posição de fixação. A cavidade que estava aberta ali inicialmente, ela inverte para se fixar e começa então a se desenvolver, formando primeiramente o ósculo, que é aquela cavidade superior lá que fica no corpo do porífero. Começou o seu desenvolvimento, o ósculo ele é aberto, a esponja está fixazinha no seu substrato e ela continua o seu desenvolvimento normalmente, certo? Então eu espero ter ajudado, espero que esclareça aí algumas dúvidas com relação à leitura do capítulo. Lembram que precisam estar sempre acompanhando no livro todo esse conteúdo e eu espero ter ajudado. Bons estudos, um beijo.